família, Deus, e joga a tua muralha por terra, Deus, oh Deus amado, meu poderoso, Deus, também teu fogo também, Senhor, o conjunto árvore cada aliança, Deus, levanta esse conjunto de aliança, Deus, oh Deus amado, meu poderoso, Deus, todo corpo também, Senhor, o lado mesmo, Senhor, o cada um entrou por esta porta, meu Deus, eu creio, Senhor, entrou por esta porta, meu Deus, Senhor, a porta está aberta, Deus, a porta está aberta da vitória, Deus, oh Deus amado, meu poderoso, Deus, olha todos os altos céus, Deus, os olhares de piedade e misericórdia, meu Senhor, e de piedade também, meu Deus, eu entrego também, Senhor, a minha esposa, meu lar, minha família, Senhor, oh Deus amado, meu poderoso, Deus, eu entrego também, Senhor, a família, Senhor, de cada um do meu Pai, tudo por esta porta, meu Deus, ai, a tua guarda, meu Senhor, que vai a tua mão, Senhor, concede misericordiosa, Deus, oh Deus amado, meu poderoso, Deus, abençoe também, Senhor, a minha família, Senhor, que eu acredito a sonho, Deus, seja com ele curar com a família, Deus, amém, Deus, a casa do pai dele também, Senhor, que festa, meu Senhor, Senhor amado, meu poderoso, Deus, pela causa dele, meu Pai, pela fé, meu Pai, pela paz, Senhor, estou entrando, Senhor, naquele lá, Pai amado, meu poderoso, Deus, eu vou dar isso também, Senhor, Pai, com o instrumento na tua mão, Deus, eu gosto, Senhor, encaminhou para a tua casa, Deus, trabalhou na tua obra, na tua seara, Deus, meu amado, meu poderoso, Deus, eu creio com meu Senhor, ainda esqueceu, Senhor, daquele filho não, Deus, o glória da lavastéria, adequada, crema lavaia, Senhor da lavastéria, Deus amado, meu poderoso, Deus, eu entrego, Deus, essa igreja, filha, Pai, cada um, Senhor, que está, Senhor, na tua obra, Senhor, que é trabalhando na tua seara, Deus, Deus, que a tua palavra me fala, Deus, o glória da lavastéria, Senhor amado, meu poderoso, Deus, e a padroeiro, meu Senhor, nesse momento, Senhor, o céu se abrir, meu Deus, o Senhor vai ficando trabalhando, Senhor, nesta igreja, Deus, e vida também, Senhor, com a nossa esposa, Senhor, nosso irmão Silêncio, Deus, o lar, a família, tua terra, meu Deus, amém, pelo irmão Marcelo, meu Deus, e família também, meu Deus, meu Deus amado, meu poderoso, Deus, que fica e guarda, meu Deus, que dá ajudando da tua mão, Senhor, potente e misericordiosa, Deus, Senhor, que na tua palavra levada, Deus, que o Senhor não tem prazer, meu Pai, naquele, Senhor, que não te ataca, foi da tua capa, meu Deus, amado, meu poderoso, Deus, a minha igreja, Senhor, é semelhante, Deus, até a tua vida, Senhor, não recebemos, meu Pai, a coroa da vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus, bate palma, Pai Deus, e glorifico o Senhor e agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus. Aleluia! Bendito seja o nome de Deus. Queria ver também uma saudação do nosso irmão Ricardo. Glória seja o nome de Jesus. Oh, maravilha de Deus. Hoje é noite imensa, irmão. Noite abençoada. Não é verdade? Você que vem em busca de algo nessa noite, com certeza você vai levar em nome de Jesus. Amém? Glória para Jesus, irmão. Salve o povo de Deus presente com a paz do Senhor. Amém? Glória a Deus, Jesus. Louvado seja Deus. Vamos louvar a Deus com ele. Louvado seja Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar de atenção para mim. Eu preciso de ti,
Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá tua paz. Largo tudo para te seguir. Entra na minha casa, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina eu ter santidade, meu Senhor. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina eu ter santidade, meu Senhor. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Glória a Deus. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Vamos já receber o presbítero Antônio, que vai ler a palavra de Deus e celebrar a Santa Ceia do Senhor. Glória a Deus. O melhor momento, na verdade, de nossas vidas, quando Jesus reuniu o discípulo dele para celebrar a ceia do Senhor. Oh, maravilha. Vamos fazer uma oração em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, Deus poderoso, nós te agradecemos, Senhor, nesta noite, ó Pai, de bênção, de maravilha, Jesus querido, Deus forte, Deus poderoso. Usa, meu Deus, teu servo nesta noite na palavra. Usa, Senhor Jesus, para a tua igreja santa, para a tua igreja, Pai poderosa, em nome de Jesus. Ó Deus amado de poder, vai confirmando, Pai, a tua obra, pelo poder do teu sangue, pelo poder, Jesus, do teu divino Espírito Santo. Confirma, Pai, tua obra em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém, amém. Glória a Deus. Vamos receber o presbítero Antônio com as palmas bem alegres para Jesus. Glória a Jesus. Saúde a todos com a santa gloriosa paz. Glória a Deus. E o comigo Beneque, meus irmãos. Glória ao Pai. Glória ao Filho. Glória ao Espírito Santo de Deus. Mas graças a Deus que nos dá a glória, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se Deus é por nós, operando Deus. Mais um minuto de oração, irmãos, nesta noite para a glória de Deus. Estou dando glória, 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 glória a Deus. Glória, 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 glória a Deus. Soberano Deus, eterno Pai, Pai nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para a glória e a honra do Deus Santo e adorar o nome, orando o Senhor na glória. Pedimos a Ti, Senhor, que a tua gloriosa misericórdia, Deus querido, a felicidade de cada um dos teus filhos, de cada uma das tuas filhas, ó Deus querido, aqui presente, para a glória do teu santo nome, meu Deus querido, Pai do Santo de Israel, a direção, aleluia, o entendimento diante da tua palavra, Senhor, para a glória do teu santo nome. Abençoe teus filhos, as tuas filhas aqui presente, meu querido, confia na parte do Senhor, ó Deus, a bênção e a vitória, em nome de Jesus Cristo, meu Deus. Abençoe meu santo esposo, minha filha,
Abençoe o Pai, Senhor, vitória, Deus querido, veja, Pai Santo, com resposta. Misericórdia, te peço a tua bênção, te peço, Pai querido, a tua vitória, a tua comunicação. Em nome de Jesus Cristo, meu Deus, vai repreender todo mal, vai repreender o céu, o contrário. Ó Deus querido, Deus amado, vai confirmando a palavra do Senhor, a misericórdia, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Glória, 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 glória a Deus. Repreenda todo mal, todo impedimento, e confio no Deus da parte do Senhor. A bênção e a vitória, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. E amém, Jesus. Poderia sentar louvando o Senhor com palmas de vitória, com glória para Jesus, irmão. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. É noite, né, meus irmãos? Conforme nosso pastor estava falando, é noite de vitória, é noite de bênção, né, meus irmãos? Aleluia. Tivemos aqui hoje, por volta das 15 horas também, glórias a Deus, uma tarde de bênção, na qual o Senhor, né, falou conosco aqui, para a glória do teu santo nome, através da sua palavra. Tivemos aqui, né, meus irmãos, uma breve reunião aqui de Santa Ceia, nossos irmãos lá de Marubaí, glória a Jesus, e foi bênção, né, meus irmãos? Foi bênção de Deus. O Senhor, Ele falou conosco aqui na tarde já desse dia, e já, né, meus irmãos, nos preparávamos para estarmos aqui mais uma oportunidade, né, meus irmãos, que é para glorificar o nome de Jesus. Quero louvar o Senhor, meu irmão. Glória a Jesus, com o hino 193, para que todos possam me ajudar, as irmãs, os irmãos, todos juntos, louvando e glorificando o nome de Jesus. 193 da harpa, glória a Jesus, diga glória a Deus. Louve, vem aí comigo. Se tu minha alma a Deus suplica, quem sabe canta, não percebe, confiando fica em suas promessas, que são ricas e infalíveis para ti. Porque já bates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera nele, porque vencido Jesus virá. Ele intercede por ti. Minha alma espera nele, com fé e calma. Jesus de todos, Deus vai salvar e te abençoa dos altos céus, porque já bate, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque vencido Jesus virá. Terás em breve as dores vindas no dia alegre da sua vida. Se Cristo tarda, espera ainda mais um pouquinho e o verás. Verei, porque já bate, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em
Deus. Irmãos, conforme o nosso amado pastor falava aqui, né? Glórias a Deus, à noite também, aleluia, não somente nós glorificarmos, não somente, né? Aleluia, de nós louvarmos, na noite de nós louvarmos o nome do Senhor, mas também à noite nós participarmos do corpo e do sangue de Jesus, haja vista, né, meus irmãos? Aleluia, que o Senhor preparou, aleluia, mais uma noite de Santa Ceia. Glória a Jesus. Eu comentava mais cedo com os irmãos aqui, acerca, glórias a Deus, o pastor vai estar depois confirmando isso aí, acerca da ceia do mês de dezembro, amém? Glórias a Deus. No mês de dezembro, glórias a Deus, foi nos falar acerca de uma ceia, meus queridos e amados irmãos, dia 14, lá em Nova Friburgo. Vai ser uma ceia especial, uma grande festa do povo de Deus, reunindo toda a região de Nova Friburgo, para ali estarmos ceando, região de Casimiro de Abreu, Cantagalo, Cordeiro, Macuco, Bom Jardim, Cachoeira de Macacu, né? Glórias a Deus, estaremos ali juntamente com o pastor Fábio, né, meus queridos irmãos, pastor de toda a região, uma grande festividade, glórias a Deus. E foi falado, né, meus irmãos, que terá ônibus, né, para evidentemente atender toda essa demanda aí de pessoas levando, né, meus irmãos, e trazendo para essa grande festa. Glórias a Deus. Vamos estar confirmando isso aí, porque será importante, né, meus irmãos, esse evento será uma confraternização, né, uma confraternização para toda a região. Além de uma confraternização, será uma ceia única, né? Conforme o mês de dezembro tem sido realizada uma ceia, uma festividade, uma ceia, abraçando, né, englobando todo o campo, glórias a Deus, para essa ceia, glória a Jesus. E assim sendo, né, meus irmãos, é importante estar atento, para estar sendo logicamente informado mais para frente, mas sabemos que o tempo passa, parece que passa rápido, né? Glórias a Deus, e temos menos de um mês aí, hoje já são, amanhã já é 17. Glórias a Deus, dia 14 de dezembro está logo aí, glória a Jesus. Todos os presbíteros, pastores, diáconos, cooperadores, membros do corpo de Cristo estará, né, meus irmãos, convocado para esse grande evento. Então, vamos estar atentos, porque é provável, né, meus irmãos, que vai ter, né, meus irmãos, uns 2 ônibus aqui embaixo, né, meus irmãos, na região de Cachoeira de Macacu, ou mais, né, ou mais, eu creio que mais do que isso, para toda a região. E vai ser bênção, né, meus irmãos? Vai ser bênção de Deus. Quem entendeu, diga amém. Diga graças a Deus. Louva bem alegre comigo assim, ó. Mesa preparada, cabeça ungida, cálice transbordando, isto é que é vida. Mesa preparada, cabeça ungida, cálice transbordando, isto é que é vida. Isto é que é vida, vida com Jesus. Isto é que é vida, carregando a cruz. Mesa preparada, cabeça ungida, vai se transbordando. Isto é que é vida, isto é que é vida, vida com Jesus. Isto é que é vida, carregando a cruz. Isto é que é vida, vida com Jesus. Isto é que é vida, carregando a cruz. Jesus foi ao céu, preparar lugar para o seu povo, com ele morar. Jesus foi ao céu, preparar lugar para o seu povo, com ele morar. Isto é que é vida, vida com Jesus. Isto é que é vida, carregando a cruz. Isto é que é vida, vida com Jesus. Isto é que é vida, carregando a cruz. Mas Jesus Cristo salva, cura e batiza, expulsa os demônios. Isto é que é vida, isto é que é vida, vida com Jesus. Isto é que é vida, carregando a cruz. Isto é que é vida, isto é
é vida. Mesa preparada, cabeça ungida, cálice transbordando, isto é que é vida. Mesa preparada, cabeça ungida, cálice transbordando, isto é que é vida. Isto é que é vida, vida com Jesus. Isto é que é vida carregando a cruz. Isto é que é vida. Isto é que é vida. Amém. Aleluia, glória. Glória a Jesus. Aleluia. Jesus fala, né, meus irmãos, aqui no Evangelho, glórias a Deus, que aquele que quer vir após mim, tome a sua cruz e siga. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Aleluia. Significa dizer, meus queridos amados irmãos, aleluia, olhando também para o Evangelho segundo escreveu João, glórias a Deus, capítulo 16, verso 33. No mundo tereis aflições, mas Jesus disse o quê? Tem bom ânimo. Às vezes está cantando, a igreja está cantando, falando de cruz, falando de carregar a cruz, e você olha para a história, né, os relatos, o que significa cruz, o que simboliza a cruz. Cruz simboliza sofrimento, né, significa dor, significa, né, realmente perseguição, enfim. Mas Jesus diz na sua palavra: no mundo tereis aflições. 16, 33, no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo. Glória a Deus. Nós cantamos muitas vezes aqui, né, de semblante alegre, de fato, né, meus irmãos, o crente, ele canta alegre porque sabe que a bênção é completa, ela é garantida pelo poder do nome de Jesus. Mas estamos falando de cruz, né? Estamos falando, aleluia, de batalha, de perseguições. Mas Jesus diz para nós, para mim, para você, para cada um de nós, para todos que nos ouvem e nos ouvirão depois, né, quando assistirem pela internet, lá, né, nas suas pesquisas no YouTube, Jesus diz: no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, eu venci. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus passou por toda a tribulação, luta e perseguição, e até mesmo morte de cruz. Glórias a Deus. E diz a palavra, ele afirmou: eu venci. Glória a Jesus. Então nós temos que apenas crer, confiar, e como disse, né, meus irmãos, no primeiro versículo, tomar nossa cruz de cada dia e segui-lo. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Queridos irmãos, convido a todos vocês para juntos, aleluia, lemos Isaías, capítulo 53. O tempo não nos é, aleluia, bastante. A gente precisa, né, meus irmãos, ser, aleluia, cuidadoso, né, por causa da questão da hora. Daqui a pouco a hora se vai e a gente, né, meus irmãos, ultrapassa o tempo. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Mas falando, né, meus irmãos, de cruz, glórias a Deus. A palavra só nos fala, meus irmãos, que as coisas de Deus, meus irmãos, elas são pelo Espírito. O pastor cantava, louvava, falava alguns versículos, os irmãos louvavam, cantavam. O Espírito Santo de Deus, ele move, ele direciona, ele dá, né, meus irmãos, a direção. Louvado seja o nome do Senhor. E eu falava, nós cantávamos esse corinho: louvado e agradecido seja o nome do Senhor. E esse corinho nos levou a falar com você acerca de cruz, acerca de perseguição, acerca de luta, acerca de aflição. Glórias a Deus. Vamos ler, né, acerca do que padeceu o nosso Senhor Jesus, para que pudéssemos estar aqui hoje glorificando o seu santo nome. Isaías capítulo 53, são 12 versículos apenas desse livro. Glória a Jesus, glórias a Deus. O título, né, meus irmãos, está lá, tem um subtítulo: a aparição, as dores e a glória do Messias. Já é lá no final, ainda no capítulo 52, verso 13, 14 e 15 do mesmo livro. Glórias a Deus. Um texto muito conhecido, né, meus irmãos? Glória a Jesus, mas ele fala muito aos nossos corações, fala com sua igreja. Aleluia, fala com a igreja de Jesus na face dessa terra. Quem achou Isaías 53, diga amém. Diga graças a Deus. Diz assim a palavra do Senhor, meus queridos amados irmãos: quem deu crédito à nossa pregação? E a quem manifestou o braço do Senhor?
porque foi subido como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca que não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Vai, aleluia. Seguindo com atenção o que está escrito. Para que o desejássemos. Era desprezado e mais indigno entre os homens. Homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Até aqui. Diga aí comigo: Senhor Jesus, eu creio no poder da tua palavra. Palma de vitória, bem alegre, louve e glorifica o Senhor. Glória a Deus, dá glória a Jesus, irmão. Dá glória a Deus. Evidente, né, meus irmãos, aleluia, que é um texto, como eu falei, um texto amplo, glória a Deus, mas a gente precisa, né, ter um pouco de cautela por causa do horário, mas a gente precisa atentar, né, meus irmãos, ao que o Senhor, já nesses versículos aqui, glória a Jesus, fala conosco. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. E eu creio, eu também, mas creio que todos que estão aqui creem no poder da mensagem, da palavra do Senhor. Louvado seja Deus. E a mensagem de Deus, meus irmãos, ela não volta para ele vazia. A palavra dele, ela não torna para Cristo, para o Senhor, vazia. Glória a Jesus. Antes ela realiza o que Deus quer que ela venha realizar. E prospera naquilo para que ele a enviou. Hoje à tarde ele lembrava, meus queridos amados irmãos, de algo que eu vi acerca de um profeta que ninguém entendeu nada por ele. Aparentemente ele não foi fazer algo que ele nem queria fazer. Mas ele portava a mensagem de Deus. Ele levava não a mensagem dele, mas a mensagem do Criador, do Deus Criador, do Deus poderoso. Glória a Deus, aleluia. Lá nos menores profetas, chamado Jonas, ele tentou fugir até mesmo do mandado de Deus, da ordem do Senhor. Tentou se ocultar, como todos conhecem, até nossas crianças, né, daquela história, né, que ele tentou se ocultar até mesmo no porão de um navio para não fazer o que Deus ordenou. Ele estava, né, totalmente contrário à vontade do Senhor. Ele não queria fazer a vontade do Senhor. Desobediente, todavia ele portava a mensagem de Deus. E o Senhor, né, meus irmãos, deu todo um contexto. Nós sabemos que a palavra nos mostra todo um rebuliço, né, na vida daquele homem. E a palavra do Senhor nos diz que aquele homem levou, querendo ou não, a mensagem de Deus para aquela terra. Diz a palavra, como todos sabem, meus queridos amados irmãos, que a mensagem de Deus tocou aquela região, tocou a cidade, tocou aquele país, converteu aquele povo idólatra, pecador, maldoso, mal. Por quê? Porque Jonas não levou a palavra dele, não proferiu a mensagem dele, mas a mensagem de Deus, a mensagem do Senhor. Portanto, meus queridos amados irmãos, fiquem cientes, cada obreiro, cada servo do Senhor, cada serva de Deus, que tem, né, meus irmãos, a responsabilidade de vir até essa tribuna, ou até mesmo uma oportunidade de trazer uma mensagem, aleluia, da parte de Deus. Glória a Jesus. Deus, ele se encarregará de fazer o que ele falou. Deus, ele se encarregará de cumprir o que ele, né, meus queridos amados irmãos, aleluia, ele falou através da sua mensagem. Às vezes 5 minutos de mensagem, mas o Senhor fala, o Senhor lhe revela, o Senhor lhe mostra, o Senhor lhe orienta. Louvado seja o nome do Senhor.
E assim como, meus irmãos, a mensagem de Jonas, ela repercutiu, e sabemos, né, como repercutiu, assim é a mensagem do Senhor, assim é a mensagem da cruz. Nós vemos aqui, meus queridos amados irmãos, esse relato, falando acerca, meus queridos amados irmãos, da vinda, glórias a Deus, daquele, aleluia, que viria para, né, meus irmãos, salvar, resgatar o que se havia perdido. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. E como eu não posso me estender muito, eu quero ir, né, meus irmãos, o verso 4 ao verso 5 e tentar me ater a eles para, né, meus irmãos, ser preciso, né? Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Queridos e amados irmãos, nós vemos, a palavra do Senhor nos mostra os 3 anos, no período dos 3 anos e aproximadamente meio de ministério do Senhor Jesus, em que Ele esteve ali convocando discípulos, né, meus queridos amados irmãos, inaugurando essa grande obra, glória a Deus, de restauração, de até mesmo de volta, né, meus irmãos, de comunhão ao Pai, porque a palavra do Senhor nos chega a nos dizer, Paulo escrevendo, né, meus irmãos, que Jesus, ele traz o evangelho da reconciliação. Ele faz com que o homem, o pecador, a humanidade, como diz Romanos 3:23, que todos pecaram e destruídos estão da glória de Deus. Aleluia. Jesus, ele vem e traz, meus irmãos, a oportunidade de, pelo perdão dos nossos pecados, sermos novamente, aleluia, podemos novamente nos achegarmos a Deus. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Porém, meus queridos amados irmãos, nós vemos aqui, ó, verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, levou sobre si. Nós o reputamos por aflito, ou seja, por aflito, ferido de Deus e oprimido. Nós vemos os versículos anteriores, meus queridos amados irmãos, que é fato, olharam para ele e viram, é apenas o filho de José, é apenas o filho do carpinteiro, também carpinteiro. Louvado seja o nome do Senhor. É apenas um profeta, mais um profeta que surge em Jerusalém, em Israel, mais um que vem com a sua mensagem, com a sua levantando discípulos, é mais um. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. E o desprezaram, diz a palavra de Deus, cumprido esse versículo Isaías 53, de fato ele foi desprezado. Louvado seja o nome do Senhor. Mas, presbítero Antônio, a palavra nos fala que tinham milhares e milhares de pessoas seguindo a Jesus. Sim, Jesus fala também no capítulo 6, verso 27, louvado seja o nome do Senhor. Trabalhai, ele falando para aquela multidão que o seguia. Trabalhar não pela comida que perece, mas pela que permanece. Jesus via aquela multidão, quando ele havia multiplicado pão e peixe para milhares de pessoas se alimentarem, se saciarem. Aquelas milhares de pessoas, homens e mulheres, crianças, idosos, enfim, estavam ali por causa da bênção, estavam ali por causa do pão e do peixe. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus fala, né, meus irmãos, da sua mensagem, fala, né, meus irmãos, do plano de Deus para a humanidade, em o enviar para salvar, para libertar, para cumprir, meus queridos amados irmãos, a ordem de Deus, do Senhor. E até fala no mesmo livro de João, capítulo 6, que aquelas pessoas se afastaram, achando pesado, duro aquele discurso. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor, louvado seja o nome de Jesus Cristo, porque eles estavam ali preocupados, meus irmãos, apenas com o que era perecível. Mas, glória a Jesus, glória a Deus, pela palavra que o apóstolo Pedro fala um pouco mais na frente, lá no final do capítulo 6, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Para onde iremos nós? Porque Jesus olhou, apenas os 12 ficaram, apenas os discípulos ficaram após aquela mensagem, após aquelas explicações, a qual o Senhor Jesus falava acerca da sua
responsabilidade incumbida pelo Pai aqui na terra, porque ele havia, né, meus irmãos, sido enviado por Deus aqui na terra. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. E aqueles discípulos, aqueles 12, ficaram ali. Jesus fala para eles: e vocês não vão como eles se foram? Louvado seja Deus. Pedro gritou a palavra do Senhor: para onde iremos nós? Só tu tens a palavra de vida e vida eterna. Digam glória a Deus, digam glória a Jesus. E quando, queridos amados irmãos, sobre aquele que rejeitaram, verso 4 nós lemos, aquele que foi rejeitado, aquele que foi, queridos amados irmãos, reputado por aflito, ferido de Deus e até mesmo oprimido, ele, meus irmãos, é o Salvador. Ele é o libertador, ele é o que resgata, ele é o que transforma. Lembramos que quando João Batista o viu chegando pela primeira vez, conhecendo pessoalmente ali às margens do Jordão, João Batista vendo ele no meio da multidão, vindo para ser batizado por ele. João Batista aponta e diz: eis, talvez em grande voz, né, porque era um profeta que pregava, era um arauto. Ele gritou, provavelmente em grande voz, em alta voz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vale uma palma e um glória para Jesus nesse lugar. Dai glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Deus, aleluia. Mas nós o reputamos por filho de Deus, aflito, oprimido. Evidente, meus irmãos, a maioria o fez, a maioria o rejeitou. Mas sabemos que, louvado seja o nome do Senhor, por isto, alguns se tornaram seus discípulos, alguns foram libertos, salvos, resgatados, curadas por ele, se tornaram suas discípulos. Mas, infelizmente, a grandiosa, esmagadora maioria o rejeitou. Olharam apenas o carpinteiro. Eu quero apenas a bênção, eu quero apenas que ele ore por mim, eu seja curado e pronto. Lembramos daqueles 10 leprosos, naquela passagem lá no Evangelho de Lucas, que vieram, pediram a ele de longe o milagre, a bênção: o Senhor tem misericórdia de nós, nos cure, nos abençoe. Ele impetrou uma palavra, eles falou, eles orientou e eles foram, e no caminho foram todos curados, Mas lembramos o que a palavra nos diz, que voltaram quantos para agradecer? E provavelmente aquele se tornou um discípulo, se tornou um seguidor, se tornou um pregador também da mesma mensagem. Apenas um, de 10, um. Olha só, né, meus irmãos, por quê? É verdade, aleluia. Ele foi, né, meus irmãos, ele foi rejeitado, ele foi verdadeiramente, ele foi reputado por aflito, ferido de Deus e apenas oprimido. Mas o verso 5, meus irmãos, ele esclarece, fala o seguinte: mas ele foi ferido pelas nossas transgressões. Aleluia. Ele foi ferido por meus pecados, pelos nossos pecados. Pecado este que nos distancia, diz a palavra do Senhor, também aqui no livro do profeta Isaías, capítulo 59, verso 2: mas os vossos pecados, as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus, ele vem e nos perdoa, ele vem e nos resgata, ele vem e faz mais uma vez esse elo, ata mais uma vez esse elo, une mais uma vez, porque o homem, meus irmãos, tinha, aleluia, contato direto com Deus, diz a palavra do Senhor. O Senhor descia no Éden e falava diretamente com o primeiro homem, o primeiro casal. Louvado seja. Mas após o pecado houve esse distanciamento, houve, né, meus irmãos, essa quebra, aleluia, né, de união diante do Senhor e o homem. Mas aqui Jesus vem. Louvado seja o nome do Senhor, digo glória a Deus. Ele que foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Para quê? Para nos perdoar, para nos resgatar, para nos fazer novas criaturas. Louvado seja o nome do Senhor. E para também nos dar a oportunidade de hoje estarmos diante do Senhor. Glórias a Deus, como aquele versículo maravilhoso lá do livro do escritor aos Hebreus, que diz, aleluia, no capítulo 10, aleluia, que hoje o Senhor ele proporciona a nós, que outrora não tínhamos condições, e hoje sim temos, de chegarmos até ao Pai. Aleluia, pelo vivo e novo caminho que Ele nos
consagrou pelo véu, ou seja, pela sua carne. Glória a Jesus. Jesus, ele se entregou por ti, por mim e por nós. Se entregou até por aqueles, aleluia, que nesse momento ainda estão rejeitando, ainda estão dizendo não para Ele. Louvado seja, Ele se entregou. Louvado e agradecido seja Deus. Aleluia. Verso 10, 20 de Hebreus. Glória a Jesus. Pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isso é, pela sua carne. Glória a Jesus. Ele derramou o seu sangue naquela cruz. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Ele padeceu a amargura e dor naquela cruz. A palavra chega a nos dizer, meus queridos amados irmãos, eu estou tentando falar dentro desse mesmo contexto. O sofrimento de Jesus e apontar para esse sofrimento, como um alerta para aquele que ainda não aceitou Jesus, para aquele que ainda está ainda dividido entre dois pensamentos. Se abrace com Jesus, se volte para Jesus. A palavra chega a nos dizer que momentos antes de Jesus ir, meus irmãos, ou seja, se entregar por nós e ser levado, meus irmãos, para aqueles malfeitores, ele estava no jardim. Diz a palavra que o Senhor, ele orou ao Pai e disse: Pai, se possível for, passe de mim este cálice. Louvado seja Deus, mas todavia não cumpra a minha, não faça a minha, mas a tua vontade. Ele não quis fazer a vontade dele, meus irmãos. Ele não quis fazer a vontade dele, mas ele sabia que o cálice que ele iria beber seria terrível. Seria terrível. Louvado seja o nome do Senhor. Quando os discípulos Tiago e João, juntamente com a mãe deles, filha, esposa de Zebedeu, veio até Jesus, lá no capítulo 10 do Evangelho segundo Mateus, pedia a Jesus, olha só, pedia a Jesus que colocasse os filhos dela num lugar de honra, ao lado dele, lá no céu. Eles vieram pedir isso aí. O ser humano é estranho, né, irmão? O ser humano, diante do mestre, diante de tanta sabedoria, diante da sabedoria em pessoa, ainda, né, meus irmãos, comete esse delito. Eles foram até ali o Senhor e fizeram esse pedido, e Jesus falou: vocês serão capazes de beber o cálice que eu irei beber? E serem batizados com o batismo que eu irei ser batizado? Louvado seja o nome do Senhor, porque Jesus sabia desde o princípio, né, meus irmãos, o que ele iria passar. Ele sabia desde o princípio que ele iria, né, meus irmãos, passar por nós. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Ele foi moído por nossos pecados. Glória a Jesus. O castigo que nos traz a paz, eu quero encerrar com essa parte final do versículo. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Que paz maravilhosa, que paz gloriosa é essa, meus irmãos. Mas custou o castigo dele, custou o padecimento dele naquela cruz. Mas você hoje, aleluia, pela misericórdia do Senhor, goza dessa paz maravilhosa. Paz esta que o dinheiro não proporciona, as riquezas, né, deste mundo não proporcionam, os bens materiais, né, que nem mesmo a sabedoria deste mundo proporciona. Não. Glória a Jesus. Essa paz quem proporciona é o Senhor Jesus. Essa paz, que proporciona essa paz, aleluia, é a certeza da salvação na pessoa bendita de Jesus. Isso está garantido pelas Escrituras, lavrado e selado com o sangue de Jesus na cruz do Calvário. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Receba essa paz. Você que ainda não recebeu essa paz, você que ainda não usufrui dessa paz gloriosa, aleluia, que muitas vezes deixa alguns estupefatos, assustados. Como pode esse crente, essa senhora, esse servo de Deus passando tanta luta, tanta dificuldade, muitas vezes perseguições, e ainda retém esse semblante de paz, ainda glorifica o seu Deus, ainda dá glória a Deus como se nada acontecesse. Eu comentava mais cedo, meus irmãos, apesar de nós vivemos, estar num país laico, né? É um termo bem comum atual, aleluia, em que o evangelho pode ser pregado. Estamos saindo daqui a pouco, e graças a Deus ainda por isso, com nossas Bíblias nas mãos, botar no capô do seu carro, ir, né, na sua moto com a Bíblia. Mas em alguns lugares do mundo não pode. A perseguição, a terrível perseguição, aleluia, para que não se pregue o evangelho, para que não se fale do amor de Deus. E ainda assim, glória a Jesus, digam glória a Deus. E algumas pessoas, aleluia, não, aleluia, aproveite essa oportunidade.
Glória a Jesus. Nós vemos, aleluia, que hoje o Evangelho está sendo pregado. Glória a Jesus, está sendo anunciado. Glória a Jesus, e pela misericórdia do Senhor, aleluia, nós temos, aleluia, a oportunidade de andarmos, de glorificarmos o nome do Senhor Jesus Cristo, mas há perseguições. Muitos irmãos têm sido perseguidos, mortos, aleluia, mas a paz a qual eu me referi agora em instantes, a mesma paz que proporciona, que o Senhor concede a cada um de nós estamos aqui, num país mais tranquilo, para que se pregue o Evangelho, também Pai, a sua vida, aqueles amados irmãos que estão lá na Arábia, que estão lá na região do Oriente Médio, essa mesma paz está ali, com toda certeza, pairando o coração daqueles irmãos que têm verdadeiramente a certeza da sua salvação na pessoa bendita de Jesus. Diga glória a Deus, diga glória a Jesus. Louve o Senhor com palma de vitória, bem alegre. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Glória a Jesus. Meus queridos e amados irmãos, aleluia. Quantos, né, meus irmãos? Quantos rejeitam o Senhor? A gente tenta entender, né, meus irmãos, que ali havia uma pressão psicológica, havia até mesmo um levante, e até mesmo a Escritura se cumpria. Quando aquela multidão que havia sido abençoada pelo Senhor alguns dias atrás, alguns meses atrás, e ali quando Pilatos apresenta um salteador chamado Barrabás, que havia sido preso e até mesmo condenado pelos seus crimes, e apresenta também o Senhor Jesus Cristo. E o povo ali, ao invés de escolher o Senhor Jesus, ao invés de clamar por solte Jesus, por soltarem Jesus, para soltarem Jesus, preferiram soltar Barrabás. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Por pressão, né, meus irmãos? E hoje, né, meus irmãos, nós vemos, aleluia, muitos também negando a Jesus, muitos também preferindo que solte Barrabás, preferindo, aleluia, negar Jesus, muitas vezes deixar Jesus, parar da caminhada. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a palavra nos fala, né, meus irmãos? E coloca a mão no arado, não pode olhar para trás, não pode olhar para trás. Glória a Jesus. Eu comentava mais cedo, eu quero encerrar com esse comentário. Glória a Jesus, digo glória a Deus. Nós vemos, queridos e amados irmãos, aleluia, que apesar, né, meus irmãos, de hoje o conhecemos pelo que está escrito, pela mensagem, mas a mensagem é de Deus, e é o Espírito Santo de Deus que fala à sua igreja. E hoje, bem-aventurado aquele que não vê, aquele que não está, né, meus irmãos, vendo o Senhor diante dos seus olhos e crê. E hoje muitos, né, meus irmãos, através desse Evangelho, aleluia, pregado, anunciado, aleluia, tem crido e tem recebido Jesus, e tem sido salva e liberta por Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Apesar de tantos, né, meus irmãos, que até mesmo rejeitam, mas pelo poder desse Evangelho, muitos têm sido libertos, muitos têm sido resgatados, muitos têm sido salvos pelo poder deste Evangelho. Louvado seja o nome do Senhor. E o próprio Jesus diz: bem-aventurado aquele que não vê, mas crê. Glória a Jesus. E hoje, pela fé, você que não, aleluia, conviveu com Jesus, você segue a Ele, porque o Evangelho tocou em sua vida, porque o Evangelho transformou a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Infelizmente, aleluia, muitos ainda resistem, mas, glória a Jesus, eu glorifico a Deus que ainda há oportunidade. Enquanto a vida há oportunidade. Glória a Jesus. Mas não sabemos o dia de amanhã, não sabemos, aleluia, como será, aleluia, quantos dias, né, meus irmãos, aleluia, ainda teremos sobre a face dessa terra. Importante é que esse Evangelho está sendo pregado, anunciado. Louvado seja o nome do Senhor. E aquele que ainda não recebeu Jesus, venha estar se rendendo a Ele, porque por Ele e por ela também Jesus foi crucificado naquela cruz, padeceu naquela cruz. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. E essa mesma paz da qual eu falava 10 minutos atrás, aleluia, ela quer
adentrar o seu coração. Ela quer mudar a sua vida. Ela quer encher, aleluia, esse vazio, preencher esse vazio que, aleluia, infelizmente ainda te atemoriza. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Vazio este que é falta, né, meus irmãos, de Jesus. Glória a Jesus. Mas Ele está de braços abertos. Aleluia. Não aquele Cristo, aleluia, de mármore, de granito, de pedra. Não é aquele Cristo. Ou muitas vezes uma imagem de escultura, ou até mesmo uma foto, aleluia. Não. Mas o Cristo vivo, o Cristo poderoso, o Cristo que está aqui, porque o qual podemos sentir a sua presença, pois Ele é Espírito. Glória a Jesus. Podemos sentir a sua presença. E estarei convosco, Ele disse, estarei convosco até a consumação dos séculos. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Esse Jesus que eu falo. Glória a Jesus, o qual Ele está de braços abertos para você, para o Senhor, para a Senhora, para você que me ouve, para você que nos ouvirá amanhã, aleluia, como novamente essa pregação será ouvida por você em sua casa, para a glória de Deus. Recebe esse Jesus, que padeceu, aleluia, que entregou-se por ti e por cada um de nós. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor, porque Deus amou, eu quero encerrar esse versículo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, esse mesmo Jesus, que padeceu, segundo a Escritura de Isaías, agruras e dor, glória a Jesus, para que a todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe e continue falando ao seu coração através da sua palavra. Qual devido às horas não podemos prosseguir muito, mas que o Senhor continue falando ao seu coração. Jesus, Ele está com as suas mãos estendidas, os seus braços abertos, te chama. Louvado seja o nome do Senhor. Ora, vem, aleluia, e recebe o Senhor Jesus como teu Salvador. E seja transformado, seja transformada. Louvado seja o nome do Senhor, e porque por você também Ele padeceu naquela cruz, amém? Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Quero convidar meus queridos e amados irmãos para nós fazermos uma oração. Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Temos aproximadamente aí, um pouco mais de 10 minutos. Glória a Jesus, estaremos nessa noite também ceando com Ele. Olha que bênção, né, meus irmãos? Glória a Jesus, aleluia. A palavra nos fala, profeta, ou seja, escritor, que diz, né, meus irmãos, que escreveu aos Coríntios, Paulo, né, meus irmãos, ele alertava e despertava a igreja. Glória a Jesus. O Senhor Jesus, na noite que Ele foi, ele tomou o pão e, tendo dado graça, Ele o partiu. Glória a Jesus, e disse: isto é o meu corpo, que é partido por vós. Glória a Jesus. E hoje, meus irmãos, verso 26 diz o seguinte: glória a Deus. Hoje nós fazemos memória, glória a Deus. Estamos aqui lembrando, aleluia, de tudo que o Senhor Jesus fez por nós, glória a Deus. E com fé e certeza de nossa salvação, estaremos ceando, participando do corpo e do sangue de Jesus. Levanta a mão para o céu, dando glória, 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 glória a Deus. Glória, 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 glória a Deus. Soberano Deus, eterno Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, na sua presença gloriosa, Pai bendito, oramos, pedimos ao Senhor, abençoe a tua igreja, abençoe esse teu filho, abençoe essa tua filha, Pai querido, Pai amado, que está neste momento diante do Senhor, pedindo uma bênção, pedindo uma vitória, pedindo até mesmo entendimento, ó Deus querido, para que essa palavra, ó Deus querido, venha, ó Deus querido, cada vez mais, ó Deus Santo, aleluia, Senhor, operar em seu ser, em seu coração de perto, Senhor, para esse coração, cada vez mais desperta, cada vez mais este homem, essa mulher, ó Deus querido, este jovem, ó Deus querido, esse internauta, que estará, ó Deus querido, até mesmo assistindo essa mensagem em outra oportunidade, para a glória e honra do teu santo nome, opera maravilha. Confirma de ti, a bênção e a vitória, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, Jesus. Irmãos queridos, ainda de pé, vamos estar recebendo o nosso pastor Zé Carlos, estará dirigindo aqui os louvores, glória a Jesus, enquanto estarei descendo, para nós estarmos já ministrando a ceia do Senhor Jesus. Palma de vitória, bem alegre, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Oh, maravilha de Jesus. Alguém sabe aí como a ceia? O Ricardo Safado, meu Deus, vou deixar com ele em nome de Jesus. É 300 e 301.
39. Glória seja o nome de Jesus. Amém? Glória para Jesus. Vamos louvar a Deus, né, irmão? Com a harpa. 301 da harpa. Vamos lá. Cristo já nos preparou um manjar que nos comprou e agora nos convida a ceiar. Quão celestial maná que de graça Deus te dá, vem faminto tua alma saciar. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu que podes saciar, poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Eis discípulos a voltar, sem os peixes apanhar, mas Jesus os manda outra vez partir. Ao tornar a praia então, vem no fogo o peixe, o pão. É Jesus que os convida a ser e a vir. Vem cear, mesmo hoje tu que pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Quem sedento se achar, vem a Cristo sem tardar, pois o vinho sem mistura ele dá. E também a vida ao pão, ele nos traz consolação. Eis que tudo preparado já está. Vem cear, vem cear. Oh, aleluia. Mesmo hoje tu que pode saciar. Poucos pães multiplicou. Oh, glória. Poucos pães multiplicou, vem faminto a Jesus, vem cear. Glória a Jesus, glória a Deus. Disse Jesus: isto é o meu corpo que é partido por vós. Igreja amada do Senhor, vamos orar ao Senhor. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou o pão e após ter dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é partido por vós. Maravilha, né, meus irmãos? Mas graças a Deus o casal, né, servos de Deus, estão também entrando em comunhão conosco aqui na igreja de Papucaia. Estaremos, né, meus irmãos? Aleluia, aleluia. Com toda certeza, né, meus irmãos, sendo abençoados por Deus com mais, né, meus irmãos? Aleluia. Esses irmãos que estarão conosco a partir de hoje em comunhão, fazendo a obra, pelejando aqui juntamente com o nosso pastor. Aleluia. Oremos ao Senhor, apresentando o pão, aleluia, para a glória de Deus, nosso Pai. Estou dando glória, glória, glória a Deus. Senhor, Deus Todo-Poderoso e maravilhoso, oh, glória, consagra neste momento, Senhor, do teu corpo, glória, alimento vivo, sangue, alimentando, ó Pai querido, a nossa alma nessa hora, para a glória do Deus Santo nome, Pai querido, aleluia, Senhor. Oriclama a paz, consagra, transforma, Pai querido, que alimenta a nossa alma.
cantar o 39 da harpa cristã, irmão. Louvado seja o nome santo do Senhor. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o teu sangue que por nós ali verteu. Esse sangue. Esse sangue com roupas que tão novas são, os pecadores remidos que perante seu Deus já estão. Algo mais que leve. Oh, aleluia. Algo mais que leve. Sim, esse sangue lavado, mais algo que a neve, quão espinhosa. Glória a Deus, glória a Jesus. Disse Jesus: isto é o meu corpo que é partido por vós. Tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Igreja do Senhor, está em nossas mãos uma partícula do corpo do Senhor. Eu falo a sua palavra, que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia, diz o Senhor. Portanto, toda a igreja do Senhor, podeis participar, todos juntos, participar do corpo do Senhor nessa noite, para a glória de Deus, nosso Pai. Podeis participar em nome de Jesus. Glória a Deus. Oh maravilha, semelhantemente, aleluia, após cear, oh glória, o Senhor toma o cálice, dizendo: esse cálice é o novo testamento do meu sangue, fazei todas as vezes que bebeis em memória de mim, diz o Senhor. Se derrama o sangue do Senhor Jesus, dando glória, dando glória, dando glória, dando glória. Oh Jesus querido, Jesus amado, consagra, Senhor, o teu sangue, alimenta o vivo santo, alimenta a nossa alma, Pai querido, nessa noite. Senhor, consagra no teu sangue, o sangue da nova aliança, que foi derramado e clama para a remissão dos pecados, para a glória do teu santo nome. Consagra e transforma, em nome de Jesus. Graças a Deus, Jesus. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, sim, este sangue lavado, mais algo que a neve,
coisa triste. Se nós confessarmos esse tua luz, tu não somente perdoa, tu não somente perdoa, purifica, Senhor Jesus. Singa de todo pecado, singa de todo amor, pela vida de amor, pois que mais alto que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Glória a Deus. Disse Jesus: "Isto é meu sangue que é derramado por vós." Aleluia. Está em nossas mãos, igreja do Senhor, cálice contendo o sangue da nova aliança. Glória a Jesus. Podeis neste momento, meus queridos amados irmãos. Aleluia. Participar. A palavra nos fala este cálice. Aleluia. A nova aliança do meu sangue. Oriclama, ó Pai. Aleluia, glória a Jesus. Podeis todos juntos participar. Bebendo ele todos nessa noite, para a glória de Deus, nosso Pai. Glória a Deus. Glória. Seja o nome de Jesus. Maravilha, né? Participando do corpo e do sangue de Jesus. Como Jesus disse a palavra, aquele que é dentro de mim tem vida em si. Oh, glória, glória seja o nome de Jesus. Oh, mistério, da montanha. Oh, maravilha, maravilha. Bendito seja o nome de Deus. Amém? Deus é Deus de bênção, em nome de Jesus. Glória a Jesus. Irmãos, vamos encerrar. Glória a Jesus, com oração da fé. Eu costumo dizer, né, meus irmãos? Isso, também. Eu senti isso, galera. Eu nem esquecendo. Glória a Jesus. Passar aqui para o céu do Senhor. Inclusive, ele tem estado aqui, meus irmãos, domingos, né? Pregando aqui, orando em favor do povo de Deus. Hoje é Santa Ceia, não é, né, meus irmãos? A gente não estende tanto, mas que Deus falou, que Deus ainda irá falar, além da palavra que já foi pregada, que é a maior revelação, a oportunidade também está sendo aberta. E o servo do Senhor, então, o pastor Ricardo, estará fazendo o encerramento, né? E o término. Glória a Deus após essa oportunidade, em nome de Jesus Cristo. Aleluia! A Bíblia fala que o Senhor Jesus, quando ele ceou, ele deu a ceia aos discípulos, todos se saciaram, todos ficaram preparados, todos ficaram fortalecidos, e após ele acabar a Santa Ceia, ele louvou a Deus com hino e subiu para o Monte das Oliveiras e foi lá. Então, glória a Deus, né, irmão? Aleluia! Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens me
coração para morar. Faz de mim morada eternamente. Fica, Senhor, meu Salvador. Bom, Ricardo, quando eu estava orando aqui no banco, Deus me mostrava, me passava para mim. Eu vi um anjo do Senhor, da parte de Deus, um anjo muito forte aquele anjo. Eu vi aquele anjo contigo. Tá bom, meu irmão? Glória a Deus. Não sei o que é, Deus não sabe, é claro. Mas eu vi esse anjo do Senhor junto contigo, tá? E esse varão aí, ó, Aleluia. que está do lado do irmão, não sei se eu não conheço, estou conhecendo o irmão hoje. Primeira vez aqui, né, irmão? Segunda vez, já evangélico? Já é cristão? Louvado seja Deus. Deus me mostrava, varão. Eu vi um rolo da parte de Deus na frente do irmão, tá? O que é, Deus sabe, tá certo, meu irmão? Fica firme, eu não sei o que é. Há um rolo que Deus quer desenrolar. O irmão, você entendeu, meu irmão? Deus quer desenrolar um rolo. Eu não sei se tem alguém aqui dentro dessa igreja que tem alguém da tua família, da parte feminina, não sei, que se encontra doente. Tem alguém aqui? Sua filha, o anjo do Senhor entregava um bisturi. Ele canta lá, basuriando, ele bacando, lá, canta lá, Rai de clama, rai de canta lá, bacaia. O anjo do Senhor entregava um bisturi numa bandeira de prata para uma pessoa da parte feminina que está doente. Receba, minha irmã, cura, tá? Receba a cura para essa pessoa, tá bom? Quando ele canta lá, vai ter. Agora, irmão, Deus me entregou um outro recado aqui. Deus hoje quis me lembrar isso, irmão. O Senhor falou comigo, filho, sobe no monte, porque eu tenho um mistério contigo no monte. E eu fiquei muito tempo parado sem ir no monte, irmão. Levei meses sem ir para o monte. Mas voltei a buscar Deus no monte de novo, porque é o mistério que Deus tem comigo no monte, não adianta. Fala quem quiser falar, quem quiser dar um monte que Deus quer. Presta bem atenção, irmão. Deus mostrou também um algo aqui. Talvez é para mim, para a igreja. Claro que nós participamos da Santa Ceia aqui, estamos fortalecidos, estamos preparados, é uma benção. Mas Deus me mostrava, meus irmãos, vasilhas, recebendo a benção, dentro caía a benção, dentro daquela vasilha, dentro da vasilha, mas a vasilha estava furada e estava vazando. A vasilha estava furada e estava vazando. A bênção entrava e vazava. É Deus dando para nós, meus irmãos, despertamento de vigilância. Para nós entrar no trono com Ele, entrar no conselho com Ele. Porque Deus, Ele dá a bênção, mas muitas das vezes Deus entrega a bênção nas nossas mãos e a gente joga fora. Muitas das vezes Deus entrega a vitória nas nossas mãos e a gente joga fora com as nossas próprias mãos. Então essa vasilha furada, a bênção estava entrando dentro da vasilha, mas estava saindo para fora, voltando, indo embora. E Deus está falando para nós ficar mais vigilantes com Ele. Glória a Deus. Para nós demais, meus irmãos, nos prepararmos com eles e consertar mais a nossa vida com Ele, que é necessário conserto da nossa parte com Deus. Até aqui o Senhor permitiu, meu pastor. Faz a oração da fé, o Senhor faz. Vamos fazer a oração da fé para encerrar. Vamos passar uns 11 minutinhos. Eu sei que os irmãos não vão ficar zangados por causa de 11 minutos. Amém, meus irmãos? Tenho certeza que não. Vamos fazer a oração da fé em nome de Jesus, irmão.
A oração da fé. Todos dando glória, 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 glória. Glória, 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 glória a Deus. Soberano Deus, amado e eterno Pai. A tua palavra diz, meu Senhor, que a oração da fé salvará o doente, meu Pai. E se tiver cometido pecado, vos serão perdoados. Meu Deus e meu Pai, perdoa nossos pecados agora. Sara nossas enfermidades, meu Deus. Leva esse povo em paz, em nome de Jesus. Quem tem suas bicicletas também, irmão, procura tomar cuidado, tá? Porque Deus mostrava, aqui nesse culto também eu via uma pessoa roubando uma bicicleta de uma pessoa. Aquela pessoa pegava aquele homem chegava, entrava de bermuda jeans até aqui assim, de camisa quadriculada, e passava a mão numa bicicleta e saía andando e levava. Tá, irmão, Deus está mandando vigiar, tá? Você que tem suas bicicletas, o lugar que você vai deixar, procura deixar um cadeado, compra um cadeadinho, compra uma correntezinha, não deixa de qualquer maneira, para depois não criticar, falar que foi o diabo que usa a pessoa, mas Deus manda a gente vigiar também. Amém, meus irmãos? Procura comprar um cadeado, bota na tua bicicleta, em nome do Senhor, porque Deus mostrou esse roubo de bicicleta. Que Deus abençoe, família. Tem alguém para Jesus aqui hoje, irmão? Uma Valdirene, eita benção. Você é escolhido de Deus, tá? Deus te ama muito, tá bem? Tu és escolhido, hein? Louvado seja o nome santo do Senhor. Diga, paz do Senhor Jesus.